Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa parceria com o Centro de Memória da Eletricidade para poder conversar sobre saúde. Desde o início da pandemia da Covid-19, nós estamos tratando de diversos temas associados ao campo da saúde, nas suas múltiplas possibilidades e interfaces com outros campos, como o da comunicação, o da história, da informação, da sociologia, da antropologia, para poder entender o que vem acontecendo e os impactos da Covid-19 no mundo contemporâneo e particularmente no Brasil. Nós já tratamos de vários temas associados à dimensão do trabalho remoto, do ensino à distância, da telemedicina, e nos últimos tempos, nos últimos momentos, estamos nos dedicando exclusivamente a tratar do impacto da pandemia e as estratégias de controle da própria pandemia. O nosso objetivo aqui é tanto registrar o que estamos vivendo neste momento para o futuro, para que possa ser pesquisado, mas também fazer circular informações importantes sobre ciência e saúde nesse momento. Informações essas que são baseadas em pesquisas científicas. Hoje é um prazer para mim e para o Centro de Memória da Eletricidade receber um colega, que é o Marcos Lacerda, um colega da Fiocruz, da Fiocruz Manaus, Amazonas, que vem sendo muito importante nesse momento de crise que nós estamos vivendo, em termos tanto nas pesquisas que vem realizando, ele que é especialista em doenças infecciosas, há muitos anos já trabalha com isso, e também pela presença ativa que ele vem tendo em prestar esclarecimentos à população por meio de entrevistas, lives, em outros espaços. Estamos muito gratos pela presença dele. Eu vou falar um pouquinho da trajetória dele para começar a conversa. O Marcos é graduado em medicina, ele é médico pela Universidade de Brasília, com residência em infectologia e doutorado em medicina tropical também pela Universidade de Brasília. Doutorado este que foi realizado em parceria com a Universidade de Nova York. Como eu já disse antes, atualmente ele atua na Fiocruz Amazonas e, além disso, é professor do programa de pós-graduação em Medicina Tropical da Universidade do Estado do Amazonas. Ele atua com diversos temas, sobretudo relacionados com doenças infecciosas, como malária, HIV, tuberculose, e também com doenças emergentes, particularmente nesse caso com a Covid-19. É um prazer para mim, para o Centro de Memória da Eletricidade, contar com o Marcos para a gente poder conversar um pouco sobre as implicações dessa nova cepa de Manaus para a pandemia, especificamente no contexto nacional brasileiro. Enquanto o Marcos entra, eu gostaria de avisar a todos e a todas que estão aqui que podem fazer perguntas enquanto eu vou conversando com ele. Vocês podem fazer algumas perguntas e, na medida do possível, eu vou passando para ele. Bom dia, Marcos. Muito obrigado por ter aceitado participar dessa live, dessa conversa. Como eu estava falando antes, também parabéns pelo seu trabalho e seu esforço aí, mais um ano de pandemia que a gente está vivendo, e pelo processo de divulgação científica que também você vem fazendo, que é muito importante a gente prestar informações seguras nesse contexto que a gente está vivendo. Eu queria que você falasse, antes da gente começar, um pouco da sua trajetória como médico e pesquisador, dos seus temas de interesse e como surgiu o seu interesse por trabalhar com doenças infecciosas e outras doenças emergentes. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite. Sem dúvida uma live dessa, que a gente tem mais tempo para discutir as ideias, ela ajuda certamente a população a compreender o que está acontecendo, porque a gente está vivendo um momento inédito, né? Quer dizer, a gente não tem mais uma imprensa que investiga, filtra e transfere as informações. A gente hoje
por esses canais aqui, a gente tem todo tipo de pessoa conseguindo ser muito convincente sobre coisas falsas, né? E isso tem atrapalhado muito o manejo dessa grande pandemia. Eu sou nascido em Brasília, fiz medicina lá em Brasília e vim para cá no ano 2000 para me especializar em doenças infecciosas. Sempre gostei de doença infecciosa e a minha trajetória toda sempre foi pesquisa com malária. Na verdade, as pessoas me conhecem no mundo inteiro mais pela pesquisa com malária. Mais recentemente, comecei a trabalhar com HIV. E como médico de doença infecciosa, quando a Covid chegou, foi quase que inevitável que eu me lançasse também no melhor entendimento dessa doença, né? Eu tenho algum treinamento em laboratório também, já trabalhei também em laboratório, mas confesso que para o tema de novas variantes aqui, eu sou talvez não a pessoa mais indicada. O Dr. Felipe Naveca é a nossa pessoa de referência da Fiocruz Amazônia, que tem trabalhado com esses temas, e a única coisa que eu tenho feito, como você bem falou, é tentar facilitar o entendimento e ajudar o Dr. Felipe Naveca a disseminar o que está acontecendo em Manaus e o que tem sido feito aqui na nossa unidade da Fiocruz. Eu gostaria de mais uma vez agradecer imensamente pelo trabalho, tanto, né, que você tem feito. E o que vem acontecendo no caso de Manaus, especificamente, desde o começo da pandemia no Brasil, se dá de maneira muito dramática, né? Já no começo, o que vem na imprensa sendo alardeado como primeira onda, etc., embora nunca a gente teve um arrefecimento da pandemia no Brasil significativo. Mas eu queria que você falasse um pouco desse primeiro momento, o que explica especificamente em relação a Manaus, o que pode explicar, são questões do sistema de saúde, é a questão da aglomeração urbana, do índice de... A cidade é muito populosa, tem questões urbanísticas, questões do meio ambiente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que explica essa crise se dá em Manaus dessa maneira, lá naquele primeiro momento, e depois eu vou te perguntar também sobre esse momento mais recente que a gente está vivendo. Bom, Manaus chamou a atenção durante a primeira onda, a entrada do vírus no Brasil, e poucas pessoas conhecem, na verdade, Manaus. A gente está falando de uma cidade com 2,5 milhões de pessoas, né, vivendo num espaço relativamente restrito, porque a gente tem um limite ao norte da floresta, um limite ao sul do Rio Negro, portanto, não é uma área muito grande onde essas pessoas vivem. Somos uma grande metrópole, né? E temos o nosso período sazonal de doenças respiratórias justamente no início do ano. Então, o que a gente observa é que entre dezembro e maio é justamente o período em que a gente tem maior transmissão do vírus influenza, vírus sincicial respiratório. Isso é tradicional aqui na região norte. Então, Manaus sempre vive as suas epidemias de influenza antes do restante do Brasil, o que acontece a partir de maio, quando vai começar, portanto, o inverno na maior parte do país, né? Aqui a gente chama essa época agora de inverno amazônico. Tecnicamente não é inverno, mas é um período muito chuvoso, a temperatura fica mais amena e isso favorece a transmissão de vírus respiratórios. Então, lá atrás, a gente teve uma facilitação do SARS-CoV-2 porque ele chega a Manaus justamente nessa época muito favorável, né? Então, ele encontra 2,5 milhões de pessoas não imunes, né? Pessoas suscetíveis, numa época em que nós não sabíamos ainda o impacto que teria. E numa época em que a gente sabia muito pouco sobre a doença. A gente ainda não tinha uso do corticoide bem definido,
A gente Uhum. não sabia exatamente que tipo de máscara deveria ser usada. A OMS demorou muito tempo a indicar máscara para toda a população e máscara caseira. E, portanto, nós fomos uma primeira capital a vivenciar esse drama, né? Na verdade, se você olhar o que aconteceu depois no restante do Brasil, não foi muito diferente do que aconteceu em Manaus. A letalidade, inclusive, que se observou no Rio de Janeiro é uma letalidade maior do que a de Manaus. Então, acho que Manaus ficou de forma muito emblemática relacionada ao drama da primeira onda, mas Manaus apenas sinalizou para o restante do Brasil o que iria acontecer e que ficou muito patente nos próximos meses, né? E como você bem falou, tem uma dimensão da própria configuração geográfica de Manaus, da própria cidade, uma bela cidade, inclusive, mas tem essa dimensão da própria configuração geográfica nesse momento que faz ser uma cidade espremida, né, também, e com isso tem uma concentração populacional muito grande. E as imagens desse primeiro momento são imagens de enterro, enterros comunitários, vala comum, né? Isso marcou o início da pandemia. E, por outro lado, nesse segundo momento, a gente viu, né, e observa a quantidade de pessoas necessitando de respiradores, de oxigênio hospitalar e etc. Queria que você explicasse um pouco o que se são as mesmas causas que permitiram essa nova aumento muito abrupto dos casos em Manaus, de casos de transmissão, de infecção e também de mortalidade, ou se tem outras causas, outras determinantes nesse momento agora mais recente. A gente tem, tradicionalmente, na região norte, um déficit de leitos de UTI, né? Manaus e boa parte da região norte e nordeste, elas não têm a mesma quantidade de leitos de UTI que é visto, por exemplo, no Rio e em São Paulo. Então, esse déficit já é um déficit histórico. Além disso, a gente não tem leitos de UTI no interior do estado. Então, Manaus tem metade da população do estado do Amazonas e existem outros 61 municípios que não têm UTI. Então, tradicionalmente, quando uma pessoa precisa de cuidados intensivos, ela tem que ser removida para Manaus. Então, a nossa do Amazonas, ela tem dois momentos e é preciso olhar para os dados de forma separada. Existe um problema na capital Manaus, depois a gente esse déficit ele já era existente, ou seja, o sistema de saúde ele já não dava conta de atender as doenças que nós já tínhamos. Então, a Covid vem e ela sobrecarrega esse sistema de saúde e coloca ele à prova. Isso ficou muito evidente agora na segunda onda, com a remoção de pacientes para UTIs em outros estados do país, né? Foi uma decisão do governo federal, juntamente com o governo estadual, de remover pacientes para outros estados para dar vazão à grande demanda que nós tivemos agora nessa segunda onda. Uma outra coisa que, além dessa. Tem uma pergunta aqui, antes de eu passar para outra que eu fiz, que é uma pergunta da Márcia, que ela gostaria de saber se quem teve a doença em abril, caso haja reinfecção, é provável ter sintomas mesmo agressivos, mesmo com a nova cepa. Uma dúvida que ela tem se ela, né, alguém que teve a doença em abril ou em algum outro momento, se pode se reinfectar e se os sintomas com essa nova variante podem ser mais graves ou menos graves, se tem como prever isso. Essa é a grande discussão hoje, cuja resposta é um pouco complicada, porque nós não temos ainda um conhecimento amplo da quantidade de reinfecções que nós estamos tendo, né?
os critérios para eu definir reinfecção são critérios muito estritos, né? Muito rigorosos. Então, eu preciso ter o PCR tendo sido feito no primeiro momento e no segundo momento para confirmar a infecção. Isso precisa ter pelo menos 90 dias de diferença. E eu preciso ter pessoas que tenham tido sintomas de Covid nos dois momentos, né? O segundo caso de reinfecção do Brasil foi justamente notificado aqui pela nossa autoridade sanitária, em Manaus, né? Nós tivemos uma pessoa no ano passado que teve a doença por uma cepa que circulava aqui, e agora em janeiro essa mesma pessoa teve uma nova doença pela nova cepa P1, que é uma cepa originária daqui, né? A análise mostrou que essa é uma cepa que evoluiu aqui mesmo em Manaus. Então, esse único caso que a gente conseguiu notificar, que a gente conseguiu relatar, ele talvez seja a ponta de um iceberg. Talvez a gente tenha muito mais casos de reinfecção que a gente não está conseguindo enxergar, né? O que nós não estamos vendo na prática são pessoas que tiveram doença muito grave tendo doença agora. O que está acontecendo é que a gente tem visto com mais frequência pessoas que tiveram poucos sintomas ou nenhum sintoma no início, lá no ano passado, e estão tendo doença e RT-PCR positivo agora de novo. Então, a gente está acreditando, isso é apenas uma impressão, não há dados ainda, que aquelas pessoas que desenvolveram poucos anticorpos na primeira infecção não estão conseguindo manter a imunidade contra a nova cepa. Essa é apenas uma impressão, mas nós não temos pessoas que, por exemplo, ficaram graves no início e estão ficando graves agora, né? Nós não temos visto isso, ninguém viu na prática esse tipo de situação. Tá. Acho que explicou aqui a pergunta da Márcia. Eu tenho mais uma pergunta, especialmente relacionada a essa dimensão dessa nova cepa, né? E quais são, na verdade, as implicações em termos, porque recentemente ela já está encontrada mais ou menos, em 91 das amostras, né, do vírus sequenciados no Amazonas. Eu não sei se esse dado é recente, mas já foi atualizado e pode ter, de alguma maneira, sabotado esse processo, né, de imunidade coletiva que estava se dando já em Manaus por conta da grande contaminação que estava se dando na cidade. Eu gostaria de saber um pouco que você falasse sobre essa nova variante, quais são as peculiaridades que já podem ser ditas, quais são as suas consequências, os casos clínicos mais comuns, se os sintomas são os mesmos, enfim. Queria que você falasse o que tem de especificidade nela. A Fiocruz Amazônia vinha, desde o mês de abril, sequenciando vírus aqui da região, né? Então, a gente tem, mês a mês, amostras que eram sequenciadas, quer dizer, ao longo do tempo, a gente já vinha sequenciando as amostras, sabíamos quais eram os vírus que circulavam aqui. Na região norte, a gente fez a primeira sequência, aqui o Dr. Felipe Naveca publicou isso, inclusive nas memórias do Instituto Oswaldo Cruz. E aí a gente percebe, então, que em dezembro aparece essa nova variante. Em dezembro, isso, inclusive, coincide com a chamada internacional que os japoneses fizeram de turistas japoneses que estavam em Manaus e, ao retornarem para o Japão, e apresentarem sintomas, coletaram esse vírus e sequenciaram lá. Então, a primeira chamada internacional de uma nova variante acabou acontecendo pelo Japão, porque hoje a mobilidade das pessoas ela é muito dinâmica, né? As pessoas saem de um continente e vão para outro muito rapidamente. Então, veja, a primeira chamada acontece já com a cepa indo para outro continente, indo para o Japão, né? Quer dizer, a cepa daqui acabou sendo descrita lá na Ásia, e isso temporalmente
coincide aqui com o sequenciamento em Manaus, onde a cepa já aparece. Em janeiro, a gente tem o primeiro dado do Felipe mostrando que em 35 amostras, 91% já eram da nova cepa. Então, o que a gente observa entre dezembro e janeiro é que a cepa começa já a predominar, né? Então, esse predomínio, ainda que ele esteja baseado num número de casos pequeno, porque a gente deveria estar sequenciando muito mais, né? O Reino Unido, a Dinamarca, a África do Sul têm sequenciado muito mais amostras, então é mais fácil acreditar nessa frequência. Nós ainda temos uma frequência que é baseada em poucos casos, mas de todo jeito, de dezembro até janeiro, esse predomínio da nova variante faz a gente acreditar que ela tem uma capacidade de dispersão maior. Porque se ela não se dispersasse tão rápido, ela continuaria numa frequência baixa, como a gente viu lá em dezembro. Então, só esse aumento muito expressivo e rápido faz a gente acreditar que ela seja mais infecciosa, né? E aí, hoje, a gente tem que fazer uma monitorização disso em tempo real, porque os pacientes que estão indo de Manaus, eu não estou falando nem só dos pacientes graves, tem muitas pessoas que, mesmo não estando graves, estão viajando para fora do estado. Lembrem que existem voos, né, de Manaus para outros lugares, e esses voos não pararam de acontecer. Então, a gente tem que monitorar em todos os estados, agora em tempo real, se essa cepa também não vai predominar nos outros estados, se ela também não vai começar a ter transmissão autóctone nos outros estados. Então, essa é a grande preocupação que nós temos em relação à cepa. Não dá para te dizer, Igor, que a gente tenha quadros mais graves. Porque o que acontece? Como você teve uma grande explosão de casos em Manaus, agora nessa segunda onda, você também tem muito paciente que não tem acesso ao sistema de saúde. Então, esses pacientes ficam mais graves. Então, eu não posso objetivamente te dizer, bom, a gente teve mais mortes por causa da nova variante. Porque o sistema de saúde sobrecarregado, ele muda a letalidade da doença. As pessoas morrem em casa, as pessoas morrem sem leito de UTI, sem oxigênio. Então, eu não posso atribuir à nova variante maior gravidade. E o que eu tenho sempre dito, né, quando eu falo com a população em geral, é que os vírus não costumam evoluir para causar mais gravidade. Os vírus costumam evoluir para se adaptar ao sistema imune das pessoas. Então, dificilmente você vai ter uma evolução do vírus para ser mais grave. A evolução vai ser no sentido de aumentar a sua transmissão, porque o vírus, obviamente, ele quer se replicar, ele quer passar adiante. Então, aquele vírus que tem uma mutação que favoreça a transmissão, ele vai acabar se perpetuando. O nosso vírus aqui, descrito em Manaus, ele tem 12 mutações, né? É um acúmulo de mutações muito grande, entre elas as mutações que já haviam sido descritas no Reino Unido e na África do Sul. Então, parece que o vírus está sofrendo mutações muito parecidas em várias partes do mundo. Parece que é mais ou menos previsível o tipo de mutações que ele está sofrendo, porque elas são coincidentes. Ou seja, eu não tenho uma variante que veio de Londres para Manaus. A análise da nossa variante mostra que ela se desenvolveu a partir de uma variante que já existia aqui entre nós. Entendi. Eu tenho mais uma pergunta, tem várias perguntas aqui, mas eu tenho mais uma que é uma curiosidade, uma especulação que tem sido muito feita, especialmente por ecologistas, por ambientalistas, por pesquisadores, por biólogos, microbiólogos, que é em relação a uma associação clima, desmatamento, urbanização desigual, desacelerada, com essa mutação. É possível dizer isso? É possível afirmar com certeza isso? Ou ainda está no nível da especulação?
Eu acho que isso ainda é especulativo. O SARS-CoV-2, ele sofre as suas mutações decisivas em morcegos na China, né? A gente sabe disso hoje. A partir de um hábito de contato com esses animais, porque os chineses têm hábitos alimentares diferentes e esses animais acabam sendo vendidos e consumidos até, existe um contato do vírus com o ser humano. A partir daí, o ser humano passa a ser o principal hospedeiro do SARS-CoV-2, né? Então, tudo que a gente está vendo hoje no mundo, possivelmente essas mutações estão acontecendo em seres humanos. Nós não temos nenhuma evidência até o momento de que esse vírus passou para um outro hospedeiro, sofreu mutações e voltou para o ser humano. Então, a quantidade de infecções no ser humano, ela está sendo tão alta que o próprio ser humano, com várias... Agora, é evidente que, à medida em que eu tenho vários seres humanos infectados e eles estão entrando em contato com a floresta e estão entrando em contato com outros animais, eu posso ter a entrada desse vírus em outros hospedeiros. Isso é absolutamente possível. No Brasil, a nossa relação com esses animais, ela é um pouco diferente da relação que os orientais têm. Então, por exemplo, aqui no Brasil, aqui na Amazônia, por exemplo, apesar de a gente ter muito morcego, a gente não come morcego, a gente foge do morcego. O morcego é visto como um animal que a gente deve manter distância. Então, culturalmente, é uma relação diferente. Certamente a gente está tentando compreender nos animais locais, e já há grupos de estudo aqui no Amazonas fazendo isso, tentando identificar se morcegos ou primatas não humanos já são portadores do vírus, o que agregaria uma maior chance de mutação. Mas eu posso te dizer hoje que o que prevalece no senso comum científico é que essas mutações, de fato, estão usando o próprio ser humano, porque a quantidade de pessoas infectadas é tão grande que já permite que essas mutações aconteçam. Ótimo, obrigado. Agora eu vou passar as muitas perguntas que foram feitas aqui no chat, que acho que é importante também, para não deixar só... tem uma pergunta da Ana Mourão, que ela pergunta assim: com essa contaminação maior que a primeira onda, vamos atingir a imunidade coletiva? Acho que ela está se referindo aí a... O problema da imunidade coletiva, e eu acho que isso gerou assim, muito desentendimento no mundo inteiro, é o seguinte: a imunidade coletiva, ela nunca foi, pelo menos na cabeça das pessoas mais inteligentes, ela nunca foi uma medida desejada. Ninguém nunca disse assim: vamos infectar todo mundo para atingir a imunidade coletiva, né? O que a gente tem discutido é que naqueles lugares onde teve uma ampla circulação do vírus, você pode ter chegado a um nível de imunidade coletiva que fez com que a pandemia fosse controlada, né? Então, por exemplo, Manaus teve uma quantidade de exposição muito grande. E há trabalhos que foram publicados, por exemplo, aqui no Banco de Sangue, com todas as suas limitações metodológicas, mostrando que cerca de 70% das pessoas já tinham anticorpos contra o vírus, né? Então, esse trabalho ele foi publicado na Science no ano passado e ele batia com algumas modelagens matemáticas baseadas em número de sepultamentos excessivos em Manaus, mostrando que Manaus era, sim, uma cidade que tinha tido uma exposição muito maior do que várias outras cidades. E aí o trabalho foi feito também em São Paulo como comparador, né? Bom, a imunidade coletiva, a gente sempre soube que se ela existisse, não havia uma garantia de que ela seria para sempre, porque a imunidade coletiva que dura para sempre pressupõe que os anticorpos que eu desenvolvi nunca vão cair. E pressupõe que o vírus é o mesmo.
Então, o que que acontece? Entre maio e outubro, apesar de Manaus ter sido praticamente toda aberta, né, o isolamento social ele deixa de acontecer entre maio e outubro, a imunidade coletiva foi sim a, o que definiu que nós não tivéssemos tantos casos entre maio e outubro. Porque a cidade foi reaberta, as pessoas voltaram a se encontrar, as pessoas deixaram de usar máscara. Isso foi uma coisa que não foi dita para elas. Ninguém disse para as pessoas, parem de usar máscaras e voltem a se aglomerar porque nós temos imunidade coletiva. Porque a imunidade coletiva, a gente nunca sabia até quando ela poderia durar. E aí o que acontece? Quando chega em outubro, a gente começa a ter de novo um aumento gradual e lento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave. E nesse momento, em outubro, é que nós deveríamos ter começado a fazer uma análise do que estava acontecendo na cidade. Porque já havia se passado 6 meses das primeiras exposições, né? Então é possível que a gente já tivesse uma queda de anticorpos, especialmente daquelas pessoas que tinham poucos anticorpos lá desde o início. Então, vejam bem, essa catástrofe que acontece agora, ela tem várias explicações. Eu tenho momento de festas de fim de ano, portanto, pessoas se aglomerando mais. Eu tenho imunidade caindo. Eu tenho uma variante nova que claramente passa a predominar do mês de dezembro para o mês de janeiro. E, obviamente, eu tenho, sim, um problema de planejamento, porque desde outubro eu já deveria ter ficado atento para que eu precisaria de mais leitos de UTI, para que eu precisaria de mais oxigênio. Então, existe um conjunto de coisas e eu não costumo gostar de pessoas que querem atribuir o caos a um único componente. Exato. Essa história de simplificar a avaliação de Manaus e dizer que o culpado é só a variante, eu acho que está errado isso. Do Estado, acho que também não é isso. Eu acho que há um componente de fatores que somados explicaram o que aconteceu aqui. Mas o que eu acho mais importante é que nós consigamos olhar para o que aconteceu em Manaus e entender que se nós não tivermos uma imunidade coletiva induzida por vacina, porque essa sim é a desejável, o que aconteceu aqui talvez vá acontecer em outras capitais. Então essa é a sinalização que a gente tem feito, porque o restante do país olha para Manaus sem entender que isso pode adiantar o quadro que vai se instalar a partir de maio, quando começa o inverno no restante do país, né? Excelente, Marcos, a sua explanação, especialmente observando um conjunto de determinantes que explicam a situação de Manaus e que servem também de uma lição para os outros estados, né, e outras cidades e outros estados em termos de como controlar e prevenir essa doença eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco sobre isso, enquanto o processo de imunização está lentíssimo, né, se não a passos de cágado, né, está muito lento em termos do que ainda nós temos de desafio no Brasil. Eu já estou perguntando, depois eu vou passar outras perguntas, eu já hoje não sei se a gente consegue imunizar a população suficiente ainda em 2021, né, pela lentidão que isso está se tomando. E aí tem uma pergunta que fizeram aqui em relação às vacinas, e eu já vou te perguntar em relação a isso, qual que é a importância, né, nesse contexto que a gente está vivendo, da imunização, né, que aí, como você falou na sua abertura muito bem, um conjunto de desinformação, de fake news, né, que surgiram em relação à imunização, em relação às vacinas, desde, né, do começo do processo da vacinação, questionando o que para nós, né, do campo da ciência, é maravilhoso em termos do tempo, né, da vacina, vacinas que demoram às vezes 2 anos, 4, algumas 10, outras décadas, né, para serem impostas. Então, um esforço coletivo, que é claro que envolve uma coletividade, mas também interesses econômicos de mercado,
né? Várias indústrias e empresas estão preocupadas com isso, com como reaquecer a economia. Então, a vacina é ciência, obviamente, mas também tem dimensões econômicas, né, envolvidas nisso, para o turismo, para as relações internacionais, para o trabalho, tem várias dimensões implicadas, mas é fabuloso observar do ponto de vista da ciência a conseguir tantas vacinas, uma dezena já de vacinas e tantas outras sendo pesquisadas e desenvolvidas nessa primeira geração de vacinas. Outras existirão certamente, né, mais eficazes, com mais pesquisa, etc. e tal. Mas eu queria que você falasse um pouco da importância da imunização nesse momento que a gente está vivendo. E uma pergunta que eu gostaria de fazer também é a importância de ter um cardápio vacinal diferenciado, né? Acho que a aposta do Brasil tem sido, né, nas excelentes vacinas da Oxford, AstraZeneca, com parceria com a Fiocruz, e na Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, mas eu queria que você falasse um pouquinho do quanto é importante, né, se é importante você explicar um pouco, ter um cardápio vacinal amplo diante de uma população como a nossa, de 220 milhões de habitantes. As suas reflexões são reflexões importantes e eu tenho a impressão que a gente precisa começar, de fato, direcionar toda a nossa energia para a vacina, né? Por exemplo, saber se a variante P1 de Manaus causa mais gravidade ou não. Bom, se ela causar mais gravidade, nós não temos muito o que fazer. A única coisa que nós podemos fazer é verificar se as novas variantes vão responder bem a todas as vacinas. Isso. E os fabricantes todos estão muito atentos em relação a isso. Os fabricantes estão, sim, testando se os anticorpos neutralizantes induzidos pela vacina estão conseguindo bloquear as suas novas variantes. Então, por exemplo, saiu uma notícia ontem sobre a África do Sul que a vacina não estava conseguindo evitar infecções pela variante que eles têm lá. Então, isso é o que preocupa, ou seja, quando eu tenho uma nova variante, eu imediatamente tenho que isolar esse vírus e tenho que ver se o anticorpo neutralizante da vacina vai neutralizar esse vírus. Então, a primeira coisa que pode ser feita é em laboratório e depois eu tenho que ver se na prática isso é verdadeiro. Então, a grande preocupação da variante, na minha opinião, não é saber se ela é mais transmissível ou se ela é mais grave, porque nós não vamos ter controle sobre isso. Uhum. Saber que ela é mais transmissível, mais grave, não vai efetivamente mudar o que nós já estamos fazendo, que é abrindo o leito de UTI e estimulando o uso de máscara e higienização das mãos, né? Mas a vacina é importante. E aí você tocou no assunto da rapidez com que as vacinas foram feitas, ainda existe muita desinformação sobre isso. A vacina para vírus, a grande maioria delas é relativamente fácil de ser feita, então não me espanta que a gente tenha tantas vacinas aí no cardápio internacional, porque salvo alguns vírus muito complexos, como da hepatite C ou do HIV, esses outros vírus, a gente consegue fazer vacina com muita prática, com muito bom desempenho. E aí, eu desenvolvo uma vacina tão mais rápido quanto é o número de casos. Ou seja, qual é a dificuldade para eu desenvolver uma vacina? É quando eu não tenho um número de casos grande. Aí eu vou demorar mais tempo, porque eu preciso ter casos para provar que a vacina funciona. Agora, quando eu estou no meio de uma pandemia, né, que pega todo o planeta, é muito rápido eu fazer um ensaio clínico para mostrar que funciona a vacina. Então, por isso que as vacinas foram tanto que ficou muito óbvio, em muito pouco tempo, que a vacina era eficaz. A vacina não, as vacinas eram eficazes. O Brasil, na minha opinião, cometeu um erro, que foi de ter contado apenas com as duas vacinas que seriam produzidas no território nacional, né? Por que um erro estratégico, na minha opinião? Bom, primeiro porque nós não somos independentes 100%. Ficou muito claro agora que os insumos que têm que vir da China ou da Índia atrasaram a nossa produção local. Quer dizer, eu consigo produzir localmente,
mas eu ainda sou dependente de insumos estratégicos de outros países. Então, esse é um primeiro problema. Se eu conseguir produzir do zero uma vacina no território nacional, eu conseguiria já começar a ter produzido muito mais doses. Então, esse é um primeiro. O segundo é que eu vou ter, por exemplo, para Manaus, a necessidade de vacinas com uma eficácia maior. Do jeito que está Manaus, sabendo que Manaus está perdendo gente todo dia, eu preciso de uma vacina mais eficaz. Essa vacina hoje eu não tenho. Eu não tenho ainda uma vacina com 90%, 95% de eficácia. Então, essa discussão hoje que a Anvisa tem em relação à vacina da Pfizer, e a Anvisa está correta, ela tem que entender que autorizar a vacina que precisa de freezer a menos 80, eu não vou conseguir colocar essa vacina no Brasil inteiro. Essa é uma preocupação que a Anvisa está tendo em relação à liberação da vacina da Pfizer, que é pertinente. Mas eu tenho capitais no Brasil com freezer a menos 80. Eu tenho universidades, eu tenho instituições de pesquisa que poderiam manter essa vacina a menos 80. Então, se eu não tiver um cardápio maior e eu ficar refém de algumas poucas vacinas, o Brasil não vai sair do lugar. Os Estados Unidos, depois do drama que viveram, entenderam que tinham que correr atrás de uma vacina. Eu acho que o Brasil, o governo federal descobriu isso muito tarde. Eu recentemente vi uma declaração do ministro da Economia muito sábia. Nós só vamos retomar a economia quando nós tivermos vacinado nossa população. Exatamente. Esse era o espírito que nós esperávamos do governo federal lá atrás. Esse espírito, esse entendimento de que a vacina promoveria crescimento econômico, ele demorou a chegar para a gente. Ele chegou tardiamente. Agora, eu acho que o Brasil está tentando correr atrás do prejuízo, e aí a gente tem que lembrar, então, agora, daquilo que a gente tem de muito poderoso. Nós temos um sistema de vacinação que é muito bom. As pessoas estão criticando a velocidade da vacinação, mas a vacinação agora está sendo lenta por vários motivos. Primeiro, porque eu não tenho vacina suficiente para todo mundo. Exato. Né? Então, não há, na verdade, como eu jogar a vacina em todos os postos de vacinação, porque o controle vai diminuir. Lembra que o Brasil está cheio de gente querendo furar fila, pessoas que não têm indicação de vacinar nesse primeiro momento e que estão querendo se vacinar. Então, isso limita o número de postos de vacinação, né? Aquele monte de gente querendo se vacinar sem poder atrasa o processo, porque cada vez que eu tenho que tirar uma pessoa da fila, isso gera um tempo que poderia estar sendo usado para vacinar mais pessoas, né? O Amazonas hoje, por exemplo, está já em segundo lugar em número de vacinados, o que é uma coisa espetacular. A prefeitura teve alguns atropelos no início, houve muita gente querendo furar fila, e isso fez com que os órgãos de controle ficassem muito preocupados, e isso interrompeu, inclusive, durante alguns dias a vacinação, mas a prefeitura voltou com força total. Hoje, segunda-feira, a gente já está começando a vacinar todos os idosos acima de 70 anos de idade. Então, já foram vacinados os mais idosos, ótimo. Profissionais de saúde, todos já foram vacinados e ainda estão sendo vacinados. E a gente, a partir de hoje, começou a vacinar todo mundo acima de 70 anos. Então, com essa iniciativa, a gente já consegue ver aí uma imunidade, pelo menos nessa população mais idosa, que vai se aproximando daquilo que a gente espera. Agora, eu não estou vacinando gente abaixo de 70 anos, mas entre 20 e 60 anos, essa população está pegando Covid grave e está enchendo as nossas UTIs. Então, o que vai acontecer agora? Antigamente, a gente pedia para o jovem não trazer o vírus para dentro de casa por causa do idoso. Agora, nós estamos preocupados com o idoso trazer para dentro de casa, o idoso vacinado, entrar em contato com o vírus pelas mãos e trazer para dentro de casa para aquela pessoa que não está vacinada. Então, agora, começar a desviar a nossa curva de casos graves para aquelas pessoas que não foram vacinadas. E o que vai resolver isso? Eu ter mais vacina para poder cobrir a minha população toda. Perfeita explicação, Marcos. Obrigado.
Tem algumas outras perguntas aqui, eu vou fazer, não quero também alongar muito por conta do seu tempo, mas tem algumas dúvidas, né, em relação, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes, em relação, voltando à questão da nova variante, se tem alguma indicação de maior transmissão ou gravidade em crianças e adolescentes e também em mulheres grávidas. É uma dúvida que eu estou Eu juntando aqui a pergunta acho, da Juliana. eu Uhum, acho que isso foi um pouco de fake news, porque a gente tem, por causa do período sazonal, a gente tem crianças que estão tendo agora infecção por outros vírus, né? Então, é uhum, natural que nessa época tenha mais internação por síndrome respiratória em crianças. E aí começaram a dizer que tinha criança morrendo com Covid-19 em Manaus. Isso não é verdade, a gente não tem nenhum aumento de Covid entre crianças, o que a gente tem é um aumento de internações por síndrome respiratória grave, que é normal da época. Então, não há nenhuma evidência de que Covid-19 foi responsável por isso, ou que matou mais. Eu acho que tem mais desinformação aí do que fato. exatamente. É, e uma das preocupações que eu tenho em relação, voltando ao tema das vacinas, que eu acho que é muito importante, é o impacto porque eu sou de uma geração, acho que você também, que a gente se vacinava um pouco sem saber de onde que vem a vacina, assim. Não tinha essa discussão, a vacina é da Índia, a vacina é da China, a vacina é dos Estados Unidos, a vacina é brasileira, é argentina. A gente se vacinava baseado num sistema de confiança, né, fundamentalmente, né, confiando na vacina, vacinando os filhos, as crianças, etc. Você acha, diante da diminuição de vacinação do sarampo e outras doenças, que essa desinformação que está se dando em relação à vacinação para a Covid, né, que eu acho que ela vem diminuindo diante da gravidade da doença, mas ela ainda persiste, se você acha que isso pode ter um impacto no nosso Programa Nacional de Imunização, ou se é muito cedo para especular sobre isso? Eu desde criança, quando eu saía de Brasília e atravessava para Minas Gerais, né? Eu ainda lembro como criancinha que o pessoal entrava com uma pistola dentro do ônibus, né? E quem não tinha a carteira da febre amarela levava uma pistolada ali no ônibus. Isso era uma coisa muito normal. Depois a vacina ganhou uma outra dimensão, né? O Programa Nacional de Imunização virou uma referência internacional de vacinação. O Brasil foi quem começou essas grandes campanhas, por exemplo, de vacinação para pólio, que Uhum, foi uma estratégia muito brasileira de tentar eliminar a pólio, e aí eles entenderam que fazendo em campanha, eles conseguiam não só vacinar quem tinha tomado o Zé Gotinha, mas a pessoa que tomou o Zé Gotinha saía nas fezes do vírus e acabava imunizando as outras crianças em volta. Então foi uma estratégia muito inteligente do Brasil. O Brasil ficou conhecido por causa dessas grandes campanhas de vacinação. E quando eu comecei a ver, há uns anos atrás, já como médico, esses movimentos anti-vacina na Europa, nos Estados Unidos, foram movimentos que cresceram muito, né? uhum, No sentido de tentar atribuir às vacinas doenças que estavam crescendo por outros motivos, né? Tanto é que eu não sei se você se lembra, mas quando apareceu o Zika, aqui no Brasil, houve um grupo de pessoas que começaram a espalhar fake news de que a microcefalia era por causa da vacina que as gestantes estavam usando, né? E aí eu nunca vi no Brasil, na minha prática, esse movimento anti-vacina avançar, uhum. né? E agora sim, foi com muita tristeza, né, que eu tenho acompanhado essa discussão sobre vacina e vinda de um presidente, quer dizer,
Eu acho que isso é que foi o pior, é ver o líder Triste. da nação É. questionando, deixando as pessoas com dúvida, jogando ali uma semente de dúvida, deixando uma pulga atrás da orelha da população. Eu realmente espero que isso tudo não ganhe espaço no Brasil. Esse é um desejo grande, não sei qual vai ser o impacto disso sobre as outras vacinas. Há, há 3 anos a gente teve aqui em Manaus, né, um grande surto de sarampo. Lembrar de novo que Manaus foi estratégico para o país, porque quando houve a entrada do sarampo, nós identificamos que havia um baixo índice de vacinação, e isso explicava o porquê da epidemia, o resto do Brasil rapidamente se mobilizou para vacinar a sua população, e isso evitou que o sarampo ganhasse o Brasil inteiro, né? A minha ideia de um país grande é esse, quer dizer, quando acontece uma coisa de errado no Estado, os outros começam a ficar atentos e tentam reverter. Eu acho que com o sarampo foi bem isso que aconteceu. Uhum, uhum. O Brasil começou rapidamente a aumentar a sua cobertura vacinal e nós não tivemos uma tragédia de sarampo como a que a gente teve aqui em Manaus. Então, assim, eu do fundo do meu coração espero que isso passe, porque é como você falou, a gente nunca questionou as vacinas, porque a gente Exato. sabe que a Anvisa é um órgão sério, que o PNI é um órgão sério, que nenhuma vacina desnecessária ou com problemas ela vai entrar no calendário, né? Então, assim, foi uma grande tristeza na carreira de um Sim. especialista de doença infecciosa ver o Brasil que voltou a discutir coisas como racismo, né? É, enfim, coisas que a gente já achava assim que estava superado e que acabaram ressurgindo de todas essas discussões novas que o Brasil voltou a fazer. Eu acho que essa contra a vacina foi a que me deixou mais triste. Sim. Eu vou, se você me permite, eu vou fazer mais duas perguntas, que são dúvidas aqui, aí eu termino, mas também dizendo que é realmente muito triste, a gente parece retroceder em relação a algumas coisas tão fundamentais e tão básicas, né, para democracia, para civilização, né, se vacinar, o respeito à diferença, enfim, parece que a gente acabou retrocedendo em algumas coisas, infelizmente. Espero que agora possamos avançar, né? Aí tem uma pergunta da Juliana. Ela faz duas perguntas, na verdade, que ela tá muito preocupada em relação ao processo de reabertura do comércio, somada à desinformação e a uma dimensão também de um esgotamento do isolamento, né? As pessoas não estão se isolando mais, etc. Né? É, se há chances de uma terceira onda, né? Se é possível indicar, e aí eu vou complementar a pergunta dela, pensando ali no período do inverno, se é possível dizer de um aumento muito significativo de casos no Brasil especificamente. Eu acho que essa doença, como eu tenho batido aqui desde o início, ela só tem uma solução. É a ampla vacinação e fazer o vírus ser eliminado, né? Nós aprendemos, nós aprendemos de forma dura que a imunidade da população não dura para sempre, que o vírus tem mecanismos muito sutis de sofrer modificações. Então, em terceiras, quartas, quintas, sextas ondas, elas sempre são possíveis, a menos que eu consiga eliminar a circulação desse vírus. Isso só vai ser feito no momento em que eu tiver a população imunizada e eu garantir que esse vírus não entrou Uhum, em algum ciclo silvestre. Porque, como eu te falei, se ele entra num ciclo silvestre, ele pode voltar a qualquer momento. Então, exatamente. essa para mim, é a grande lição que a gente tirou do que aconteceu aqui em Manaus. Não só Manaus. Eu acho que as pessoas estão esquecendo que a África do Sul e a Inglaterra são locais onde a gente teve a mesma experiência aqui de Manaus. Ou seja, Manaus não é um caso isolado, a gente teve segundas ondas muito agressivas, associadas, sim, a novas variantes. Então, temos que olhar globalmente o que está acontecendo aqui. Então,
Essa história da abertura do comércio, ela sempre vai ser um desafio. Por exemplo, tem algumas pessoas que acham que Manaus deveria ter ficado em lockdown o ano passado inteiro. Bom, essa é uma experiência que a gente faz com rato, né? Por exemplo, eu posso deixar ratos em lockdown no meu laboratório quanto eu quiser. Seres humanos, a gente não faz lockdown desse Não jeito. tem como. Infelizmente, os seres humanos não vão ficar em casa porque alguém decretou. Uhum. É muito complicado. As pessoas da sociologia, da antropologia, precisam entrar nesse debate, tentando Sim, mostrar sim. ao pesquisador em saúde que não é simplesmente dizer vão ficar em lockdown e as pessoas vão ficar. Uhum. Existe aí uma Uhum. questão de educação e de comportamento humano e de economia. Sim, Tem muita sim, gente que eu já ouvi falar que prefere morrer alguém da família do que ele entrar em falência e morrer de fome. Isso é uma realidade, não dá para a gente discutir isso, né? O momento do lockdown é quando você vê o sistema de saúde realmente saturado, ele não consegue isso, mais absorver. Esse é o isso. momento do decreto policialesco do lockdown. Exatamente. Bom, eu gostaria de agradecer muito a você, Marcos, pela sua experiência, por compartilhar conosco sua experiência, seu conhecimento, seu tempo, e pelo trabalho excelente que você vem fazendo, tanto na pesquisa, uma pesquisa de ponta e fundamental para esse momento que a gente está vivendo, e também pelo entendimento de que a divulgação científica, que a comunicação pública da ciência é muito importante para que a gente possa permitir uma consciência cidadã sobre o que a gente está vivendo e crítica maior e que as pessoas possam se cuidar. A informação, eu sempre digo isso, ela também previne doenças, protege a vida. Então, que a gente possa fazer circular informações cada vez mais baseadas em evidências científicas. Bom, muito obrigado. Dizer aqui a todos que essa live vai ficar disponível já já no canal do IGTV, da Memória da Eletricidade. Algumas perguntas que as pessoas fizeram aqui já foram respondidas no início. Ela vai ficar disponível e é um prazer contar com o Marcos mais uma vez, como eu disse. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Um forte abraço. Mesmo aí fora do horário nobre das lives, acho que a gente fez bastante bem. Obrigadão pelo papo. Foi muito bom, foi muito bom. Obrigado, valeu. Abraço. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado.